colunista do Povo. Muito boa noite, Maza. Prazer, sempre muito grande ter você aqui conosco. Mas o presidente Lula lembrou que Ciro Gomes troca muito de partido. Ele, se não me engano, essa aqui é a 8ª sigla partidária dele, correto? Ele passou por Sim. PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB, PROS, PDT, com várias posições ideológicas diferentes, né? Esse histórico de muitas mudanças, Maza, joga contra Ciro ou, no fundo, não faz muita diferença para o eleitor? Bem, boa noite, né, Tardão? Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Eu acho que no quadro atual, né, de como a população encara essa questão da política, não faz muita diferença, não. Acho que pouca gente se importa. Tá aí a maior prova viva disso é o bolsonarismo, né? O Jair Bolsonaro mesmo passou, acho que mais partidos, inclusive, do que o Ciro Gomes, porque se tem uma visualização hoje, né, da população muito negativa com relação às entidades, partidos políticos. Muitas vezes a gente pensa muita gente pensa assim, não, o partido é o problema, né? Se fosse o Bolsonaro pudesse governar livremente ali e tudo mais, mas não, acaba tendo que perder muito espaço ali por conta das legendas e tudo mais. Acho que a instituição partido político é muito mal vista no país, né? Então não joga tanto contra o Ciro no olho do eleitorado agora, né? Se você pensar de como deveria ser, né? De o que seria bom para uma democracia sadia, forte, com certeza aí é bem negativo, né? A figura do partido político é central na importância de plataformas, né? De previsibilidade até, e que você ter algum tipo de alinhamento, você saber que aquele seu voto vai alimentar pautas A, B ou C, né? Não tem aquela coisa que a gente vê muitas vezes aí, gente que você vota porque tá afiliado num partido e dá uma postura completamente diferente, como a gente vê muitas vezes acontecendo. Bem, a fala do Lula, né, Tardan, eu acho que foi razoável, né? Dentro ali no limite da razoabilidade, esse tipo de crítica política é do jogo até, né? Pode parecer ali um pouco duro, né, usar a palavra destempero, mas se a gente levar em consideração também o tom das críticas que o Ciro tem feito, né, muito graves com relação aos governos do PT aqui no estado e também no Brasil, foi até dentro da razoabilidade, né? Acho que o Lula foi até um pouco elegante com relação ao Ciro. Né? Essa questão da fala do Ciro, dele se complicar por conta ali das declarações dele, não é exatamente uma novidade. Acho que até quem apoia o Ciro concorda com essa questão. Talvez não chame de destempero, veja por uma outra ótica ali, chame de autenticidade, ou qualquer coisa que seja, mas é um fato, né, que isso costuma complicar. Então o Lula falar isso, né, até do jogo, até porque não é mexendo em quem tá quieto, né, o Ciro tem feito muitas críticas, tem sido vocal, foi, né, inclusive é candidato da oposição aqui no estado, né. Agora, tem duas coisas, né, que eu colocaria. Primeiro, o Ciro, né, a fala do Ciro, claro, do Lula, é claro que estava numa entrevista ali específica, foi perguntado sobre isso, não dá para ele esgotar o assunto. Mas nem toda crítica que o Ciro faz ao governo do Lula são arroubos, né, destempero, né. Tem muita coisa ali que tem mérito e que é importante, que seria até interessante que o PT trabalhasse um pouco mais, ouvisse mais essa crítica do Ciro, até porque são críticas que são feitas por setores da esquerda até. O Ciro, por exemplo, é muito crítico à política de juros, que é usada hoje no Brasil. O Lula também mas na visão do Ciro, teria como o governo fazer muito mais, né, com relação a mudar isso hoje no Brasil, que a política de juros muito alta acaba prejudicando ali o empreendedorismo nacional, e é uma coisa que o Ciro sempre provoca, e até hoje você não tem uma resposta do Lula sobre isso, né? Ele acaba preferindo tratar pela questão pessoal, pelo histórico dele ter sido ministro, e isso acaba sendo um pouco negativo, né? Seria mais interessante que o PT se debruçasse melhor a dar respostas de mérito com relação às provocações do Ciro. E a segunda é que fica um pouco, né? Ele cria um certo constrangimento ao falar dessa questão de partido político. É claro que o Lula está no PT há muito tempo, né? Tá também numa posição de liderança, né? O Ciro muda de partido muito porque o Ciro nunca foi dono de nenhum partido. Então, ele acabava brigando com as pessoas que dirigiam os partidos e saía. O Lula tem uma posição ali muito forte no PT, né? Nunca foi contrariado, digamos assim. Então, ele está num lugar um pouco cômodo para falar isso. E tem essa questão, quando ele faz essa crítica, desse foco, como se trocar de partido muito fosse, né, uma coisa negativa, ele acaba criando ali um climão na base aliada dele aqui no Ceará, porque a base do Lula aqui no estado tem muita gente, Tardan, que tem mais partido que o Ciro no seu histórico. Por exemplo, um dos candidatos aí que é cotado para disputar o Senado pela base do Lula é o Júnior Mano, que até dia desse estava afiliado ao PL. Foi eleito e reeleito pelo PL ali, até em 2022, agora está no PSB e vai ser indicado pelo partido. Ou seja, está longe de ser só o Ciro, né? Na norma nacional é muito mais regra do que exceção esse pessoal que tem essa ficha corrida grande de partidos políticos. Então, quando o Lula fala isso ali, naquele palanque dele hoje lá, tinha muita gente que acompanhou esses movimentos do Ciro todos, inclusive.
E quando o Lula critica o Ciro, né, por ele falar sem refletir, bom, o Lula também não é nem sempre ele reflete muito antes de falar, né? O Lula é o presidente, né? Acaba se expondo mais, né? Acaba todo dia falando ali, você vai falar uma besteira, né? O Ciro, às vezes, ele parece que se esforça, né? Sai do caminho dele para falar umas coisas ali que às vezes vem perseguir ele até hoje, né, Tardan? Tudo bem que, né, é engraçado, né, Tardan? A gente vê muita coisa. O Ciro, na eleição dele ali em 2002, né, ele acabou muito prejudicado porque falou, né, uma besteira com relação à esposa dele à época, né, que era a Patrícia Pilar, perguntaram para ele qual era o papel dela no eventual governo, né? Ele disse que não, o papel seria dormir com o candidato. Essa coisa persegue ele até hoje, né? E também lá ele mandou um ouvinte numa rádio na Bahia que estava ligando com críticas a ele, mandou calar a boca. Isso pegou muito mal ali, foi um visto muito negativo e fez ele cair muito nas pesquisas. E é engraçado, porque hoje em dia são coisas consideradas muito leves, né? Eu acho que muito pelo contrário, né? Um cara que manda um ouvinte crítico calar a boca hoje é capaz de ganhar pontos no eleitorado. A gente está vivendo tempos muito mais polarizados. Talvez isso que incomode tanto o Ciro, né? Que ele vê, poxa, tudo que eu sofri de crítica, ele bateram em mim por conta dessas declarações hoje, compare aí com o que o Lula, com o que o Bolsonaro diz, né? Parece coisa pequena, né? Quase irrelevante.